Terrível! O pior foi confirmado hoje. A profecia de Padre Pio se cumpre. Tudo aquilo que a gente achava que podia ser só história, só conversa de velho, hoje se revelou diante dos olhos de quem ainda tem coragem de ver. Não é hora de duvidar, nem de pensar que é exagero. Quem sente no peito aquela dor apertada, aquela angústia que parece não sair nunca, vai entender cada palavra que vou te contar agora. Algo sombrio começou a se espalhar, e se você não prestar atenção, pode ser tarde demais. A dor de quem acreditava e esperava já está entre nós, batendo na porta. O que foi mostrado a Padre Pio, entre lágrimas e súplicas, hoje começa a se desenhar como um quadro inevitável. É o tipo de coisa que a gente sente antes de entender, e mesmo quem sempre foi de rezar baixinho, de confiar em silêncio, agora precisa de algo mais forte. Quem sente que algo está errado, que o mundo anda estranho, que as noites estão mais pesadas, sabe? Essa profecia não é só para assustar, é para alertar. As palavras de Padre Pio não foram jogadas ao vento. Cada aviso, cada sinal, agora pulsa no tempo, esperando ser visto, ouvido, sentido na alma de quem ainda consegue ouvir o sussurro de Deus em meio ao barulho do desespero. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você já sentiu como se o tempo estivesse se encurtando? Como se tudo que era seguro começasse a se desfazer nas suas mãos? Essa sensação não é à toa. Ela vem de algo muito maior, algo que já foi previsto, algo que agora se cumpre sem pedir permissão. Enquanto muitos zombam, outros choram escondido, percebendo que o chão está rachando sob seus pés. Não ignore os sinais, que sua própria alma já captou. Não é medo, é preparação. Porque só quem ouve o chamado agora terá forças para atravessar o que vem. Não é para qualquer um. Só os de fé, só os de coração sincero, conseguirão suportar o que se aproxima. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Deus está te dando uma chance de acordar enquanto ainda há tempo. As lágrimas de Padre Pio eram verdadeiras. Cada uma caiu como semente num solo que agora começa a florescer dor e purificação. Cada palavra que saiu de sua boca era um eco, vindo do céu, para aqueles que não deixaram o coração endurecer pelo mundo. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida, mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. A cada dia que passa, mais um pedaço da profecia vai se desenhando diante dos olhos daqueles que ainda conseguem enxergar além da matéria. Quem tem olhos espirituais já sente a mudança no ar, no som, no calor estranho das madrugadas. É como se o próprio tempo estivesse suspirando de cansaço, esperando pela grande virada que foi anunciada. Você sente esse peso? Não é ilusão. Não é tristeza comum, é a dor do espírito clamando por socorro enquanto muitos seguem brincando às margens do abismo. É hora de parar, respirar fundo e escolher qual voz você vai escutar. A que vem da terra tentando te anestesiar ou a que vem do alto tentando te acordar. Não deixe para amanhã, porque amanhã talvez seja tarde. Imagine-se numa estrada sem volta. Cada passo dado agora define quem você será quando tudo vier à tona. Não adianta correr quando a tempestade já caiu. Não adianta gritar quando a porta já foi fechada. Deus está acenando hoje, agora, com braços invisíveis para quem ainda crê. Se você sente seu coração batendo diferente, se as lágrimas brotam sem motivo, se seu peito aperta sem explicação, é porque a sua alma está captando o que a razão ainda tenta negar. Não endureça,
Não tape seus ouvidos espirituais. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. As revelações são como um mapa escondido. Não foram feitas para agradar, mas para salvar. Padre Pio sabia disso. Chorava porque via a cegueira que viria, via o orgulho, via a arrogância. Ele sabia que poucos aceitariam ouvir. Mas aqueles poucos, esses sim, seriam os que segurariam a luz quando tudo ao redor se apagasse. E hoje você está aqui, ouvindo, sentindo, respirando essa verdade que já te envolve, mesmo que você ainda lute para entender. Não é coincidência, não é obra do acaso, é resposta, é chamado. E como toda resposta vinda do alto, exige atitude. Não fique parado esperando que o milagre venha embalado e fácil. É preciso querer, é preciso buscar e, acima de tudo, é preciso crer, mesmo quando tudo diz o contrário, mesmo quando a lógica grita, mesmo quando o medo tenta calar a voz da esperança, porque é no meio da maior escuridão que a menor luz brilha com mais força. Este livro, no primeiro comentário, não é comum, é um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Não espere que os sinais sejam óbvios. Deus fala de maneiras que o mundo não entende. Fala através de inquietações, de sonhos estranhos, de encontros inesperados. Se seu coração acelerou ouvindo essas palavras, se sua pele se arrepiou sem motivo, é porque o Espírito tocou em você agora. Não ignore isso. A profecia continua se desenrolando, silenciosa e implacável. Cada acontecimento, cada perda inexplicável, cada caos que se instala é mais um capítulo desse livro espiritual que Padre Pio já conhecia de cor. E quem tem fé, sente, mesmo sem ver. Sente no corpo, sente na alma, sente no vento frio que parece cortar diferente. A alma de quem crê é como uma antena. Capta antes, sente antes, sofre antes. Mas também é a primeira a ser salva, protegida, amparada. Quem acredita de verdade não precisa entender tudo, precisa confiar. Confiar mesmo quando os olhos não veem saída. Confiar mesmo quando os pés vacilam. Por isso, hoje, diante de tudo que foi revelado, a escolha é sua. Você pode virar o rosto e fingir que não ouviu, ou pode se levantar e segurar na única âncora que não afunda, a fé. O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora. Depois diga: Amém. Eu ouvi o chamado. E se eu te dissesse que nesse exato momento forças invisíveis estão agindo ao seu redor e que você só vai perceber quando já for tarde demais? Não é para causar medo vazio, mas para abrir os olhos de quem ainda tem sensibilidade no espírito. Você não está ouvindo isso por acaso. Existe um motivo maior, um propósito escondido que grita por dentro de você agora mesmo. Só que nem todos vão ter a coragem de reconhecer. Olhe à sua volta. Quantas pessoas hoje vivem anestesiadas, caminhando sem rumo, confiando nas promessas vazias do mundo? Quantas já esqueceram o que é sentir um sinal divino no peito? Você não pode se permitir ser mais uma que fecha os olhos enquanto a tormenta cresce. As profecias de Padre Pio não foram feitas para curiosos. Foram feitas para quem, como você, ainda sente o coração queimar de fé em meio ao desespero. A cada passo, a cada novo dia que amanhece com mais incertezas, o peso da profecia se torna mais real. Nada do que foi anunciado está longe. Está diante dos seus olhos, escondido nas pequenas tragédias que se acumulam,
no medo que cresce em silêncio nas famílias, na sensação de vazio que nenhuma conquista material consegue preencher. Você sabe disso. Seu coração já sentiu, e é exatamente aí que mora o perigo. Quando começamos a nos acostumar com a dor, quando começamos a aceitar que viver assim, na beira do abismo, é normal. Não é, nunca foi. O chamado que vem do alto é urgente, e é para você. Agora, neste segundo, enquanto uns zombam e se entregam, uns poucos são escolhidos para sustentar a luz. E você sente isso. Você sente que foi separado. Você sente que há uma missão, mesmo que ainda não entenda totalmente qual é. Ignorar esse chamado pode ter um preço que nem o arrependimento será capaz de pagar. Agora pare e pense. Quantas vezes você já sentiu que algo muito grande estava para acontecer, mas não sabia o quê? Quantas noites acordou de sobressalto, com a sensação de que algo invisível te chamava? Essas intuições, essas inquietações não surgem à toa. Elas são os sussurros do Espírito tentando te acordar antes da hora final. O que Padre Pio viu em suas visões era aterrador. Ele chorava, porque sabia que muitos se perderiam simplesmente por não ouvirem enquanto ainda era possível. A dor de ver almas boas se desviando foi o que mais dilacerou seu coração. E agora, esse mesmo clamor ecoa na sua vida. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Não se engane achando que você ainda terá muito tempo. O tempo que você sente escorrendo entre os dedos, agora é tudo o que resta. Cada segundo é uma oportunidade de se firmar na rocha antes que a tempestade venha. Cada oração feita de coração puro hoje pode ser a diferença entre suportar ou sucumbir amanhã. Preste atenção nas mudanças ao seu redor. As calamidades aumentam, a violência cresce, a fé desaparece dos corações como fumaça levada pelo vento. Isso não é normal, isso é o prenúncio. E você foi avisado. Os que zombam agora rirão até que o terror bata à porta. E aí será tarde para se esconder, tarde para pedir socorro. Só os que agora fortalecem suas raízes sobreviverão, espiritualmente ao que está por vir. Você sente a urgência em suas veias? Sente como se algo dentro de você implorasse para ser salvo? Não ignore essa súplica. Ela é real. E ela é a linha tênue entre a salvação e a queda. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje, Deus me deu um sinal, e eu não vou ignorar. Cada linha deste texto não foi escrita apenas para informar. Foi escrita para alcançar sua alma, para tocar aquela parte esquecida do seu coração que ainda acredita no poder do alto. Não é para todos. É para você, que ainda escuta mesmo quando tudo manda se calar. Muitos vão ignorar, vão achar que é exagero, que é teoria da conspiração espiritual. Esses serão os primeiros a cair. Você não pode ser um deles. Você precisa ser um dos poucos que seguram firme quando os ventos começarem a rasgar as paredes da falsa segurança. Cada doença sem cura que se espalha, cada notícia de tragédia, cada novo decreto absurdo são trombetas silenciosas anunciando o que vem sendo escondido por tanto tempo. A dor não é aleatória, é aviso. É misericórdia disfarçada de sofrimento. Agora, neste exato instante, uma batalha invisível está sendo travada por sua alma. E cada escolha que você faz pesa como uma pedra na balança do seu destino eterno. Não há mais espaço para indecisão. Você já sentiu o toque do divino enquanto ouvia essas palavras? Já percebeu a pele arrepiando sem motivo? Já sentiu os olhos marejarem sem entender o porquê? Então saiba, não é emoção comum, é sinal, é chamado. Não lute contra isso.
Não endureça o coração, não tape os ouvidos do Espírito. A hora é agora, e não haverá uma segunda chamada para muitos. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Você acha que está sozinho? Que ninguém entende o que você sente? Que sua dor é isolada? Isso é mentira plantada para te afastar do plano de Deus. Há milhares de almas como a sua, chorando em silêncio, clamando por socorro invisível. E hoje, você é chamado a se juntar a essas almas que ainda acreditam. Imagine por um segundo o que seria perder a única chance de escapar da tormenta por simples orgulho ou desatenção. Imagine olhar para trás e perceber que foi alertado, que foi amado a ponto de ser avisado, e mesmo assim escolheu fechar os olhos. A dor da perda eterna não tem comparação na terra. A dor do arrependimento, que não pode mais mudar nada, é a mais cruel que existe. Você não precisa passar por isso. Você pode escolher agora se alinhar à verdade. Cada revelação de Padre Pio foi um presente doloroso para a humanidade. Ele carregou em si o peso de ver o futuro e saber que poucos teriam coragem de mudar. O curso enquanto havia tempo. Você sente o seu peito apertar agora? Sente aquela vontade de chorar, de se ajoelhar, de pedir perdão, de pedir socorro? Não lute contra isso. Essa é a reação da sua alma despertando para o que é real. Essa profecia é viva. Ela não está no passado. Ela respira neste exato momento em que você escuta estas palavras. Ela molda o tempo, transforma a história e redefine destinos. E só haverá dois tipos de pessoas: as que ouviram e agiram, e as que ouviram e ignoraram. Em qual grupo você vai estar? O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário, fixado. São revelações fortes, para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. O mundo grita para você se distrair, para você rir, para você esquecer, para você achar que é bobagem. Mas sua alma sussurra para você se preparar, para você acordar, para você agarrar a fé com toda a força que ainda resta. Não é tarde, mas é urgente. E quanto mais você demora, mais as portas se fecham. Mais os céus silenciam. Mas as oportunidades desaparecem. E quando tudo escurecer, será tarde demais para buscar a luz. E você acha mesmo que essas lágrimas que insistem em vir aos seus olhos são comuns? Acha que essa inquietação que martela seu peito sem explicação é fruto do acaso? Não. É seu espírito clamando, tentando romper as amarras do engano que a vida moderna colocou ao seu redor. Você sente, mesmo sem querer admitir, algo muito grande está para acontecer, algo que vai dividir aqueles que vigiam daqueles que dormem. Agora, preste muita atenção. A maioria vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, rindo, enquanto a tempestade se aproxima, zombando enquanto as fundações do mundo desmoronam aos seus pés. Você precisa ser diferente. Você precisa ser o que reconhece o sinal antes que ele vire sentença. Quantas vezes você já ouviu histórias de pessoas que receberam sinais e ignoraram? Quantas deixaram para amanhã o que poderia ter mudado suas vidas hoje? E você? Vai arriscar perder a última oportunidade de se alinhar com o que é eterno. Enquanto você pensa, as engrenagens do destino continuam girando. E cada minuto desperdiçado é um passo mais próximo do ponto sem retorno. Não ache que o amanhã está garantido. Não ache que haverá tempo para arrependimentos tranquilos e reconciliações fáceis. Quando as trombetas soarem, muitos vão querer, mas poucos terão a chance. Você precisa entender que o mundo em que vivemos já mudou.
A guerra espiritual não é uma metáfora, é real. Ela acontece agora, sobre sua cabeça, nos lugares que você não vê, nos cantos que você não imagina. E cada pequena escolha que você faz, cada ato de fé ou de incredulidade, desenha com fogo o destino da sua alma. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. E o mais assustador: não haverá aviso visível para muitos. O que está chegando virá como ladrão na noite, silencioso, letal. Muitos estarão dormindo espiritualmente, acreditando que tudo voltará ao normal, enquanto a maré final já terá levado tudo o que conheciam. Não deixe sua alma adormecer enquanto as forças do mal festejam sua distração. Padre Pio avisou. Ele chorou ao ver as visões de cidades destruídas, de corações endurecidos, de almas gritando no vazio, implorando por uma chance que já não existia mais. A sua chance ainda está aqui. Mas por quanto tempo? Você realmente quer arriscar a eternidade pela inércia de um segundo? Agora é hora de agir como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Sabe essa pressão no peito que você sente? Essa sensação de que algo precisa mudar agora? É o eco da profecia te chamando, gritando por sua atenção. É a misericórdia divina tentando te acordar, antes que a cortina caia definitivamente. Quantas pessoas hoje preferem se refugiar na distração? No vício das redes, nas novelas, nas fofocas, fingindo que o vazio que sentem pode ser tapado com mais vazio? Você sente que isso não basta. Você sabe que não adianta se entorpecer quando o abismo espiritual só cresce. Você foi chamado para algo maior, algo que muitos jamais terão coragem de abraçar. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. E se eu te dissesse que estamos à beira de um grande silêncio, um tempo em que os céus não mais enviarão sinais tão claros, um tempo em que a fé terá que ser sustentada apenas pela coragem de quem não vê mais milagres, mas acredita mesmo assim? Esse tempo está mais perto do que você imagina. Muitos vão procurar respostas e não encontrarão. Muitos vão bater nas portas que hoje estão abertas, mas encontrarão elas trancadas, seladas por sua própria indecisão. A angústia que corre nas veias da humanidade hoje é o último aviso. A sensação de urgência que cresce no peito dos atentos é o prenúncio. Você sente, não sente? Você sente quando olha para o mundo e percebe que as coisas estão fora do lugar, que a maldade se espalha sem vergonha, que a mentira é aplaudida enquanto a verdade é perseguida. Esses são os sinais. Eles gritam, eles sangram. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. E não pense que haverá tempo de se preparar depois. Não pense que poderá esperar só mais um pouco. Quem espera, perde. Quem adia, se entrega ao pior destino. Agora é a hora de escolher o lado em que você vai lutar. Não existe neutralidade numa guerra espiritual. O silêncio também é uma escolha. A omissão também é um grito. Você vai lutar ou vai se esconder? O eco das palavras de Padre Pio ainda ressoa no invisível. Ele avisou sobre a escuridão que cobriria a terra, sobre o desespero de muitos que não teriam forças para suportar.
Ele viu as lágrimas de mães que perderiam seus filhos, de homens que veriam tudo o que amavam ser destruído. Você está sendo avisado. Você está sendo chamado. Agora, imagine que este é o seu último aviso. Imagine que hoje é a sua última chance de mudar o curso do seu destino eterno. Como você vai responder? O chão está tremendo sob seus pés, mesmo que você ainda tente ignorar. As muralhas que você achava inabaláveis estão ruindo em silêncio. A luz que parecia eterna se apaga um pouco a cada dia no coração dos homens. Mas ainda há uma esperança. Ainda há um pequeno feixe de luz para quem tem coragem de acreditar contra todas as evidências. Para quem não desiste, mesmo quando o mundo inteiro já se ajoelhou diante da mentira, esse feixe de luz é o que você precisa agarrar agora, com unhas, com dentes, com toda a fé que ainda resta no seu peito. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já sentiu isso? Aquele momento em que tudo parece conspirar para te derrubar, mas algo dentro de você se recusa a cair. Esse algo é a centelha que pode se transformar numa chama viva, se você permitir. Mas atenção, essa centelha precisa ser alimentada. Precisa ser fortalecida, precisa ser protegida com oração, fé e ações reais, porque o vento que vem para apagar essa luz não será leve, ele virá como uma tempestade furiosa, tentando arrancar de dentro de você até o último pedaço de fé. Só quem estiver firme agora, enquanto ainda é possível, conseguirá permanecer de pé. Você sente no fundo da sua alma que algo está errado. Não precisa de jornais nem de especialistas para perceber. O mundo já passou do ponto de retorno. O que resta agora é sobrevivência espiritual. É lutar não apenas pelo corpo, mas principalmente pela alma, que é atacada todos os dias com armas invisíveis e silenciosas, as doenças que surgem de forma inexplicável, a violência gratuita que se alastra como fogo em palha seca. A perda dos valores, da família, da fé, tudo isso não é coincidência, é o cumprimento de uma antiga profecia. E você já foi avisado. Não ache que, por enquanto, sua vida parece tranquila, você estará seguro. Não existe mais zona neutra, a tempestade vem para todos. E só quem estiver ancorado na rocha firme da fé permanecerá. O medo que você sente agora, essa inquietação que te impede de ficar indiferente, é a voz do seu espírito tentando acordar a parte de você que foi adormecida pela falsa sensação de segurança. Você não pode se dar ao luxo de ignorar. Você não pode agir como se tivesse todo o tempo do mundo. Você não tem. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Preste atenção. Já começaram a acontecer mudanças que muitos ainda fingem não ver. Os sinais no céu, as guerras que surgem do nada, a fome que assombra mesmo em tempos de abundância, essas não são casualidades. São marteladas espirituais, tentando quebrar a cegueira dos que ainda dormem, e cada martelada será mais forte, mais dolorosa, mais irreversível. Você precisa entender que este é um momento único, um momento de decisão que não voltará. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Sabe aquela sensação de que o tempo corre mais rápido? Que os dias passam como um sopro e você mal consegue acompanhar? Isso é real. O tempo foi acelerado, porque o fim se aproxima. E nesse final só haverá 2 lados, os que confiaram e resistiram, e os que se entregaram e foram arrastados. Se você chegou até aqui,
Se suas mãos suam, se seu peito aperta, é porque seu espírito reconhece a verdade que seus olhos ainda hesitam em aceitar. Não lute contra isso. Deixe a fé te guiar. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Padre Pio viu tudo isso. Ele chorou, jejuou, suplicou, tentou alertar enquanto ainda havia chance. E agora as portas do aviso estão se fechando. Uma a uma, sem barulho, sem escândalo. Só os atentos percebem. Você está entre os poucos que ainda sentem algo além da matéria, que ainda escutam algo além do barulho vazio do mundo. Não ignore o dom que você recebeu. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você precisa agir agora. Não quando for mais conveniente, não quando der tempo, porque a vida não vai esperar. E a batalha espiritual não respeita quem está indeciso. Lembre-se, a decisão que você adiar hoje pode custar a sua eternidade amanhã. Quantos sinais você ainda precisa ver para entender que chegou a hora? Quantas dores, quantas perdas, quantas lágrimas ainda serão necessárias? Cada tragédia que você vê acontecer na vida dos outros é um eco de advertência para a sua própria alma. Você não está imune. Ninguém está. Mas você pode se preparar, você pode se fortalecer, você pode se alinhar com a fonte de toda a salvação. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. O dia em que a porta da graça se fechar, virá como um piscar de olhos, e não haverá mais volta, não haverá mais súplicas aceitas, não haverá mais tempo para arrependimentos. Você precisa decidir quem você é agora. Você é aquele que crê, ou aquele que hesita até ser tarde demais? A pressão que você sente em sua alma agora é a última tentativa do céu de te resgatar antes que o abismo se abra debaixo dos seus pés. Não minimize isso. Não despreze o que seu coração sente. A dor da alma que se perde é algo que nenhuma lágrima humana poderá apagar. E o grito da alma abandonada ecoa pela eternidade, sem resposta, sem consolo. Você quer esse destino para si? Padre Pio dizia que o tempo da misericórdia é breve, mas o tempo da justiça é eterno. Essas palavras ecoam hoje mais fortes do que nunca. O que você fará com elas? Quantas almas estão agora caminhando para o abismo sem nem perceber? Quantos corações foram endurecidos pelas dores da vida, pelas decepções, pela frieza do mundo? E quantos ainda terão a chance de mudar seus destinos antes que o selo final seja colocado sobre suas histórias? Você sente o peso dessas palavras porque sua alma sabe que são verdadeiras. Sente como se uma voz dentro de você estivesse gritando para que você não ignore mais, para que você não se iluda com promessas humanas que não passam de vento e poeira. O que Padre Pio viu foi mais do que sofrimento físico. Foi a morte espiritual de milhões que preferiram viver anestesiados a enfrentar a verdade incômoda que poderia salvar suas vidas eternas. Ele viu almas sendo levadas como folhas secas no vento da perdição. E você está sendo chamado a ser diferente. O que separa aqueles que serão protegidos daqueles que serão devastados é uma linha fina, tênue, invisível aos olhos, mas muito real para quem tem fé. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida, mas atenção,
São poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Há uma guerra silenciosa sendo travada agora, enquanto você respira, enquanto seu coração bate. Uma batalha feroz, sem armas visíveis, mas com consequências eternas. E se você não se posicionar agora, se não escolher seu lado agora, poderá ser arrastado como tantos serão. Você acha mesmo que sua inquietação é coincidência? Que essa sensação de urgência que cresce dentro do seu peito é um mero acaso? Não, é o Espírito Santo tentando te acordar antes que seja tarde demais. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A cada segundo que você adia a sua resposta ao chamado divino, as trevas ganham mais espaço. Cada desculpa que você inventa para não agir, agora é uma corrente a mais, que te prende a um destino que você não quer. Lembre-se, as correntes que hoje parecem invisíveis, amanhã serão inquebráveis. Não é exagero. É realidade. O que Padre Pio revelou, e que hoje muitos tentam esconder, é que o tempo da escolha silenciosa está se esgotando. Virá um dia em que as máscaras cairão, e quem não tiver raízes profundas de fé será levado como palha ao vento da destruição. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. A sua luta não é contra pessoas. É contra forças que tentam apagar a luz da sua alma todos os dias, pouco a pouco, gota a gota. É por isso que o desânimo vem sem motivo. É por isso que a tristeza sem nome te visita à noite. É por isso que a desesperança sussurra que não adianta lutar, mas é mentira. Cada lágrima que você derramou em silêncio foi vista. Cada oração que você murmurou sem forças foi ouvida. Cada suspiro de fé, mesmo misturado à dor, subiu aos céus como incenso. E hoje a resposta chega até você. Levante-se. Sim. Mesmo que seja fraco, mesmo que não veja como, mesmo que o medo tente te paralisar. A coragem espiritual não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Se você sente que tudo dentro de você está sendo sacudido, agora é porque você está no centro do chamado. Padre Pio sabia que poucos teriam coragem de seguir, por isso chorava, porque via multidões marchando alegres rumo à destruição, enquanto os alertas de amor eram desprezados. Não despreze, você também. Quantas vezes você ouviu frases como depois eu penso nisso, ou quando eu estiver mais velho, eu me preocupo com isso? Esses são os sussurros do inimigo, tentando adiar sua salvação até que seja tarde. A fé não é algo para amanhã, é para agora, para hoje, para este instante em que seu coração pulsa de maneira diferente porque reconhece a urgência e enquanto muitos continuam hipnotizados, você tem a chance de escolher a vida. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça, como tantas verdades do alto. Depois, escreva: Deus é fiel. Eu creio. Se você ouviu até aqui, é porque há uma força maior segurando sua mão, não permitindo que você desista, mesmo em meio ao cansaço. Mas você precisa dar o próximo passo. Ninguém pode fazer isso por você. Nem mesmo Deus invadirá sua vontade. Ele chama, ele toca, ele espera, mas quem precisa se mover é você. E a hora é agora. Padre Pio,
profetizou um tempo de purificação tão intenso que muitos, mesmo os bons, se sentiriam tentados a desistir. Mas aqueles que perseverassem veriam a glória de Deus como nunca antes vista na história da humanidade. Você quer ser um dos que veem ou um dos que lamentam eternamente por ter perdido a chance? A decisão está diante de você. Como uma chama, pequena que pode ser alimentada ou sufocada. Como uma ponte que pode ser atravessada ou ignorada. Não permita que o medo te paralise. Use o medo como combustível para agir enquanto ainda é tempo. O que Padre Pio deixou registrado, escondido entre palavras simples e lágrimas verdadeiras, foi a chave para suportar o que está vindo. E essa chave está ao seu alcance agora. Não ache que vai encontrar essa sabedoria na televisão, nos jornais, nos discursos vazios dos que querem te manter cego. A verdade está sendo revelada aos poucos, para os poucos que ainda têm ouvidos para ouvir e coração para entender. Você é um desses poucos, e porque você tem uma responsabilidade maior, agir enquanto os outros dormem. Você precisa compreender, a maior estratégia do inimigo nunca foi o ataque brutal, mas o adormecimento silencioso. Fazer você acreditar que ainda tem tempo, que pode deixar para amanhã, que a vida sempre dará outra chance. Quantos hoje gostariam de ter outra oportunidade, mas não podem mais? Quantos gritos de arrependimento ecoam nas dimensões invisíveis, de almas que ignoraram os sinais, que desprezaram as lágrimas dos santos, que riram dos avisos dos profetas? Você não precisa ser mais um entre esses. Sinta no seu peito agora. Há um fogo que te chama para acordar. Há uma voz que sussurra entre o barulho do mundo. Ela não é alta, mas é persistente. E quem escuta essa voz sabe que é hora de agir, que é hora de mudar. Os dias têm sido encurtados, como foi profetizado. As calamidades batem às portas dos que pensavam estar seguros. A ilusão de controle humano desmorona como areia entre os dedos. Nada é por acaso. Tudo já foi revelado, mas só os atentos conseguem enxergar. Padre Pio, em seu silêncio doloroso, viu os dias de trevas onde poucos estariam de pé. Ele sentiu, na carne, as dores do futuro. Carregou estigmas não apenas físicos, mas espirituais, porque sabia que o sofrimento que viria seria indescritível para quem não se agarrasse a Deus agora. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida, mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários, hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Não espere que sinais extraordinários venham te convencer. O maior sinal é o que você sente agora, dentro de você. Esse desconforto que não te deixa ignorar, essa urgência que te aperta o coração. Essa sensação é um aviso direto do céu. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sente o cansaço, sente a exaustão de viver tentando preencher um vazio que nunca se preenche? Essa dor, essa sensação de que falta algo, é porque falta. Falta a âncora que só a fé pode oferecer. Falta a certeza de que, acima das perdas, das dores, das incertezas, existe um sentido, um propósito maior. E quem perder essa âncora agora será levado pela correnteza furiosa que já começa a arrastar tantos. Os ventos que sopram hoje são apenas uma brisa comparados com a tempestade que virá. E não é físico, é espiritual. É a destruição das almas, a corrosão da esperança, a morte da fé. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Imagine-se agora num campo de batalha.
Imagine que não há onde se esconder, que as bombas invisíveis caem sobre aqueles que não se protegeram antes, que aqueles que zombaram da guerra espiritual agora choram, clamando por misericórdia. Mas já é tarde. Você não foi feito para estar entre os derrotados. Você foi escolhido para resistir. Resistir mesmo quando tudo ao redor desmoronar. Resistir mesmo quando a solidão da fé parecer insuportável. Resistir porque a vitória já está prometida para os que não se dobram. Quantas vezes você sentiu que algo grande se aproxima, mas não sabia como explicar? Quantas vezes seu espírito se inquietou diante de acontecimentos normais? Você não é louco, você é sensível à verdade que o mundo quer esconder. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Agora imagine perder tudo isso por uma escolha errada. Imagine ser contado entre os que ouviram, mas ignoraram. Entre os que sentiram, mas desprezaram. Entre os que sabiam, mas não agiram. A dor do arrependimento eterno é como fogo que nunca se apaga. E o pior é que, diferente das dores da terra, essa dor não terá fim. Padre Pio não deixou suas palavras por vaidade. Ele foi instrumento de advertência, um eco da misericórdia para quem ainda tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. E agora, esse eco bate à sua porta. Você vai fingir que não ouviu? Ou vai abrir o coração de uma vez por todas? Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. O preço da indecisão é alto demais. O preço da covardia espiritual é irreparável. Não é sobre ser melhor, é sobre sobreviver espiritualmente, é sobre manter a alma viva quando o mundo inteiro se entregar à morte do espírito. E você sente que essa batalha já começou. Você sente que o peso no ar mudou, que as relações humanas esfriaram, que a fé virou motivo de escárnio, que a esperança parece rarear. Esses são os sinais. Cada lágrima que você já derramou em segredo, cada oração feita na madrugada, cada súplica silenciosa foi escutada. E agora a resposta chega. Lute. A escolha de se manter fiel, mesmo sangrando, mesmo caindo e se levantando 1000 vezes, fará toda a diferença no dia em que o céu e a terra entremerem. Você não está sozinho, mesmo que o mundo tente te fazer acreditar nisso. O céu inteiro se move por almas como a sua. Anjos se colocam ao lado dos que ainda têm fé, mesmo que sejam poucos, mesmo que sejam ridicularizados. Padre Pio viu esses poucos como luzes acesas em meio à escuridão profunda. Você é uma dessas luzes, e agora você precisa decidir. Vai deixar sua luz apagar por medo, ou vai deixá-la brilhar até o fim, mesmo que seja a última acesa na noite mais escura? A resposta está nas suas mãos, e o tempo para responder está acabando. Você já sentiu que seus passos se tornaram mais pesados? Que algo invisível te observa enquanto você tenta seguir em frente? Essa sensação não é imaginação. É o reflexo da guerra invisível que atinge todos, todos os dias, sem cessar. Mas os poucos que sentem esse peso, os poucos que choram em silêncio e se recusam a desistir, são os que foram escolhidos para resistir até o último dia. Você não foi deixado de fora, você foi separado. A maior mentira que contam ao seu coração é que você está sozinho, que suas lágrimas não importam, que suas orações caem no vazio. Mas isso é falso. A cada lágrima, uma resposta é enviada. A cada oração, uma muralha invisível é construída ao seu redor. Padre Pio viu em suas visões o tempo em que poucos manteriam a fé, mas esses poucos seriam preciosos como ouro refinado no fogo.
Eles seriam luzes em meio à noite mais escura. Eles seriam sinais vivos de que Deus ainda reina, mesmo quando o caos parecer absoluto. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Preste atenção. Não será fácil. Cada passo de fé será testado. Cada oração será desafiada. Cada decisão por Deus será colocada à prova. Mas para cada lágrima haverá consolo. Para cada dor haverá cura. Para cada queda haverá mãos invisíveis prontas para te levantar. E se você chegou até aqui, é porque ainda existe uma chama dentro de você. Uma chama que nem as maiores tempestades conseguiram apagar. Uma chama que nasceu no coração de Deus e foi colocada dentro de você para resistir. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você pode sentir que o mundo está desabando, mas não se deixe enganar pelas aparências. O que Deus está preparando é infinitamente maior do que qualquer dor que agora pareça esmagadora. A fé é como uma semente, parece pequena, insignificante, mas no tempo certo ela rompe a terra, atravessa o concreto e floresce onde ninguém imaginava que haveria vida. Se hoje seu coração está ferido, se seus olhos já secaram de tanto chorar, saiba. É exatamente aí, nesse terreno partido, que Deus vai plantar os maiores milagres. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Não importa quão escuro o céu pareça agora. Mesmo o mais longo inverno não pode impedir a primavera de chegar. Mesmo a noite mais fria termina com o nascer do sol. O que você precisa é continuar. Mesmo quando todos ao seu redor pararem. Mesmo quando tudo dentro de você quiser desistir. Porque quem perseverar até o fim verá a glória que foi prometida. E essa promessa não é para os perfeitos, é para os persistentes. Para os que continuam caminhando com lágrimas nos olhos, mas fé no coração. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E agora, quero que você entenda. Cada palavra que entrou no seu coração hoje foi semente de vida. Você pode regar essa semente com fé, com oração, com entrega. Ou pode abandoná-la e vê-la secar. A escolha é sua. Se você escolher regar essa semente, prepare-se. O que Deus vai fazer na sua vida será tão grande que até aqueles que hoje duvidam vão testemunhar. E quando olharem para você, verão que Deus nunca abandonou os que o buscam de verdade. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali. Antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Enquanto você chorava, o céu se movia. Enquanto você se sentia perdido, anjos eram enviados em sua direção. Enquanto você orava sem forças, mãos invisíveis seguravam você no meio da tempestade. Padre Pio sabia: os que mantiverem a fé agora, mesmo sangrando, mesmo quebrados, verão milagres que olhos humanos jamais imaginaram. Seu nome está gravado nas mãos de Deus. Sua vida é preciosa demais para ser desperdiçada em desespero. E se você ainda está ouvindo essas palavras,
É porque Deus ainda tem planos para você. Planos de vida, planos de cura, planos de restauração. Agora eu te convido a dar o próximo passo. Não finalize esta caminhada aqui. O que você viu e sentiu hoje foi apenas o começo. No próximo vídeo, revelarei sinais ainda mais profundos e ocultos que